provavelmente vai aparecer um e-mail para vocês aí, referente à gravação dessa aula, tá? Quem receber um e-mail da gravação da aula, por favor, já disponibiliza para mim aí, tá? Porque normalmente quem entra primeiro, a Ana, hoje eu entrei, a Ana já estava na sala. Então, provavelmente, vá a gravação para ela, tá, Ana? Provavelmente vai a gravação para ti, daí tu libera lá. Se for para outra pessoa, por favor, libere ali também. Aqui, ó, eu libere também. Já entra no arquivo, vai lá em configurações e diz lá, compartilhar com o professor Vini, alguma coisa assim do tipo, tá? Para quem já fez isso, já sabe. Porque eu acabo não recebendo a confirmação desse e-mail hoje de noite ainda, até recebo, mas não veio para mim, né? A autoria, eu não posso baixar para disponibilizar para vocês lá no YouTube daí. Tá? Então, quanto antes vocês fazem isso, eu libero para os colegas que não estão assistindo a aula, e quem quiser assistir de novo vai estar disponível lá também, tá? Por isso eu peço para vocês. E daí, se deixar para amanhã, eu já também estou envolvido com outra aula amanhã de manhã, daí amanhã de tarde eu tenho outra coisa, amanhã de noite, quando eu vejo, eu já me passei, e se alguém não me pede, vai me pedir lá daqui 2, 3 dias, daí que eu vou me lembrar que não postei essa aula porque não veio para mim, ficou para alguém, tá? Tranquilo, gente? Tá? Vamos lá, então. Tá apresentando a tela para vocês aí, gente? Agora tá, né? Agora sim. Foi, né? Beleza. Sim. Tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês ainda é a respeito desses aplicativos aqui, gente, desses objetos de ensino, na verdade. Ó. Vou mandar o link ali para vocês. E essa brincadeira aqui vai bem de encontro com o que a gente vai estudar hoje no material novo. Ó. O que ele traz aqui para nós? Radiação alfa, beta, gama e um nêutron. Olha aqui, ó. Falando em aula, o desenho do material ali, ó, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. O nosso material, ele traz ali um desenho. E muitas vezes me parece que o aluno entende, mas a animação, ela fica sempre mais bonitinha, né, gente? Ó. Então, olha, é isso aqui que está representando naquela animação. Tá? O que a partícula alfa, beta e gama aí atravessa, tá? Então, o que acontece ali? Vamos lá voltar para lá. Ó. Então, a partícula alfa. A partícula alfa, por ter um tamanho considerável aí, grande comparado com as outras, ela é barrada por uma folha de papel fininha aí, ó, gente. Ó. Tá? Por quê? Nós sabemos que a partícula alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Por mais que elas sejam pequenas, elas ainda são grandes. Tá? Então, ela não consegue, ela encontra dificuldade para atravessar uma barreira de papel, uma folha de ofício. Tá? Se ela não ultrapassa uma folha de papel, que teoricamente é menos densa, alumínio, chumbo, água, aí vai ser mais difícil ainda, tá, gente? Então, ela não consegue atravessar devido à sua estrutura atômica. É um núcleo de hélio. Então, 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Vou levar individualmente, beta partícula aqui, ó, e daí esse beta partícula, tanto sendo ela um positron ou beta, ela atravessa aqui, ó, o papel, o alumínio, se ele for fininho, ele até atravessa, tá, gente? Mas vocês estão vendo ali que alguns centímetros de alumínio a beta não atravessa também. Porque, teoricamente, o beta, ele é mais ou menos como se fosse um elétron. O elétron, ele tem um volume grande. Lembram daquela simulação que eu faço com vocês lá no início do ano de física das radiações, do tamanho das coisas? Então, nós sabemos que a massa do elétron, eu sempre digo que é aproximadamente 2.000 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Mas ele tem um volume grande, ele é volumoso. Então, o que acontece? Um elétron aí, ele por ter um volume grande,
ele também encontra dificuldade para ultrapassar algumas barreiras. Tá? Então, o alumínio aí é uma barreira que, para as partículas beta, tanto mais quanto menos, ela já basta. Tá? O chumbo, por ter uma densidade um pouco mais elevada, ele também não atravessaria. Tá? Ok. Já a gama, notem ali, ó, que dependendo da espessura aí, a gama ela não atravessa o chumbo. Tá? Se for uma parede fina de chumbo, aí, gente, ela até pode atravessar, tá? Dependendo da densidade e da espessura, tá? Mas ele coloca ali alguns centímetros de chumbo, uma barreira ela barra a gama. Tá? Então, já temos aquilo que nós chamamos de neutro, radiação, uma partícula neutra, um neutrão, que algumas vezes fala, tá? Então, olha ali, ó, o neutro já atravessa tudo. O nêutron, ele é pequeno, ele tem um grande poder de ultrapassar barreiras, tá, gente? Então, basicamente, o neutrão aí atravessaria algumas paredes que a alfa, beta, a radiação X não atravessaria, tá? Então, quando eu falo em radiação gama aqui, ó, essa radiação ela tem mais energia que o raio-x. Mas se o raio-x não atravessa, notem que a gama também não atravessa. Quero dizer, como a energia da radiação gama ela é maior que a raio-x, então, teoricamente, a gama atravessaria o chumbo. Mas como a gama não atravessa, o raio-x, por ter uma energia um pouco menor, ela também não vai atravessar. Tá? Então, se barra a radiação, radiação X, radiação gama. Radiação X, ela pode ser considerada como onda ou como partícula. Lembrem do comportamento dual da onda. Tá? Mas já a alfa e a beta, elas são só partículas. Elas não são radiação. Então, às vezes, em alguns materiais está escrito ó, radiação alfa, beta e gama. Tá? Mas quando nós falamos em radiação alfa, beta e gama, nós sabemos que a única radiação é a gama. A beta e a alfa, elas são partículas. Mas, teoricamente, historicamente, não se sabia quem era quem, tá, gente? Quando eu digo não se sabia quem era quem, não se sabia o que era partícula e o que era radiação. Então, foi se trabalhando, ou se dizia que tudo era partícula, a radiação gama também. A radiação gama, como é uma onda, ela é onda e partícula. Professor, Oi? o volume tá bem baixinho de novo. Pois é, eu estou falando normal aqui, gente, até estou me empolgando cada vez mais e falando mais alto. Quem falou aí foi o Isaías? É, Pois é, antes Carla está estava escutando. normal, agora baixou de novo. Pois é, deve ser alguma coisa na transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, como que tá? Continua baixo. Baixinho, baixinho? É. Pois é, será que na transmissão eu vou tentar trocar o microfone aqui para uma caixinha, só eu vou ficar escutando vocês de outro jeito. Eu vou trocar o microfone do... Vamos ver uma coisa. Me digam se melhora, se piora, vamos ver aqui. Estão me escutando? Melhorou? Piorou? O que vocês estão achando? Mesma coisa ainda. Mesma? Pois é, eu troquei, gente. Deve ser volume ou algum problema de transmissão. Agora, como que tá? Como que tá? Como que tá? Continua a mesma coisa. Baixo. Oi, oi, oi. Pois é, que estranho. Para mim tá mesmo. Tava escutando bem, Ana? Oi, 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 oi. Estão escutando melhor, 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 melhor? Sim, eu tava ouvindo bem antes também. E agora? E agora? Carla, Tava tá normal antes, agora tá bem baixinho de novo. Não, pra mim tá normal. normal também? Eu tô te escutando bem. Oi, 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 oi. Estão escutando? Bem? Ruim?
Aumentou alguma coisa, Isaías? Não, eu vou experimentar sair e entrar de novo pra ver se não é o volume daqui. Ó, o Gustavo disse que tá normal para ele. Vitor, como que tá para ti aí também? Tá de boa, professor. Agora ficou bom. Tá bom? Pois Agora ficou é, bom. agora tá bom. Isaías, ó, Isaías saiu. Eu vou esperar ele entrar aí para nós verificar, para ele acompanhar bem aí direitinho também. Tá? Mas estava ruim também. Agora eu troquei a caixinha, tá, Vitor? Melhorou agora ou já tinha melhorado antes? Não, agora tá ficou bom, professor. Aumentou agora o volume, ficou bom daí. Agora tá Tá. alto o volume. Isaías, ó, a Maria, Carol, Maria também. Tá bom agora. Agora dá pra ouvir bem. Dá para ouvir? Pois é. Ó, eu vou fazer outro teste. Vou tirar de novo e vou botar meu fone, tá? Vamos ver. Oi, tá me escutando? Como que tá? Isaías, como que tá agora? Tá a mesma coisa agora. Que nem Baixinho? antes, tá bom. Tá normal. Agora dá pra ouvir bem. Pois é, que estranho, né? Porque eu não fiz nada. Ó, tá normal. Eu só troquei uma caixinha e a outra aí. Deve ser transmissão. Deve ser na internet. Eu acho que sim. Porque olha só. Eu voltei para os fones de ouvido, que tem um microfonezinho aqui, ele tá normal, ó. Tá bom? Vitor, Isaías, Dari tinha falado antes que estava baixinho também, Dari? Agora tá bem bom. Pois é, que estranho. Tá, eu vou tentar não mexer nas conexões aqui para não dar problema. Muito bem. Então, olha só as radiações, tá, gente? Continuando a brincadeira aí. Tá? Agora eu vou jogar todas elas. Olha que bonitinho que fica aí, ó. Tá? Então, com isso aqui, eu quero mostrar a natureza dessas radiações mesmo. A gente já estudou alfa, beta e gama, mas quanto mais exemplo me parece que eu dou, mais dá uma clareada em tudo aquilo que a gente estudou, tá, gente? Então, essa apresentação aqui, eu mandei o link ali no chat e ela tem a ver com isso aqui, ó. Com esse poder de penetração aqui, ó. Então, efeitos biológicos das radiações. Então, quando tu começa a falar em alfa, se não passa um papel, teoricamente, gente, ela vai encontrar dificuldade para ultrapassar a tua pele, tá? Ela até superficialmente, ela pode penetrar aí algumas peles mais fininhas. Eu sempre brinco lá que a pele do cotovelo aqui ela é bem fininha e normalmente quando tu encosta em alguma coisa que tá com uma fuguinha tu recebe um choquinho na pele, assim, quando encosta na máquina de lavar, na geladeira, tu encosta o cotovelo ali, dá um choquinho, né? E não por batida, e sim por ela ter uma pele bem fininha. E ter uma pele fina, você recebe um choque naquela região mais facilmente do que em regiões onde a pele é mais grossa, tá? Isso tem a ver com a resistência desse material aí, tá? Muito bem, quanto maior a resistência, menor o choque, tá? Então, ó, a partícula alfa e a beta são facilmente bloqueadas e causam danos apenas na pele ou internamente, tá? Em razão da ingestão de radionuclídeos que as emite. Tá? Por esse motivo, a preocupação maior é devida às radiações eletromagnéticas, a radiação gama e os raios X. Tá? Então, aí que nós temos que ter cuidado quando a gente fala em algumas radiações X e então, as eletromagnéticas, gente, como elas são ondas, elas têm um maior poder de penetração. Tá? Então, olha ali a gama e o X, e ele coloca um poder de penetração aqui da gama, como eu falei para vocês, ó, maior que a radiação X. Se vocês lembrarem do espectro eletromagnético, vocês vão lembrar que vai da luz visível, vai lá, chega nas radiações X, tem lá alfa, beta e gama, e assim por diante vai subindo. E quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia dessa radiação. Tá? Eu brinquei com isso. Trago duas imagenzinhas ali
Dependendo do jeito que tu enxerga melhor, lembre de uma mais do que da outra, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com imagens ou objetos de ensino com simuladores para você lembrar bem dessas brincadeiras, tá? Então, quando nós falamos em efeitos biológicos da radiação, gente, nós já vamos brincar com aquilo que nós trabalhamos quase no fim lá, o produto final, o que a radiação X vai fazer com o nosso organismo, tá? Com os efeitos biológicos de tudo isso. Mas, primeiro de tudo, entra aquilo que eu sempre falei, reação física e depois química. O que a reação física faz no nosso organismo? A radiação ioniza o nosso corpo, ioniza os átomos, ioniza a matéria, ioniza as estruturas. Como que ele ioniza? Arrancando elétrons. E arrancar elétrons faz com que as ligações enfraqueçam. Então, no primeiro momento, efeitos físicos, eu tenho falado isso desde a primeira aula, eu acho, de física das radiações. De um jeito diferente, claro que conforme a gente vai trabalhando, as explicações vão sendo cada vez mais aprofundadas, tá, gente? E é isso que eu espero que vocês façam também. Procurem sempre mais quanto a explicações e até mesmo as perguntas de vocês, tá, gente? Então, efeitos físicos, absorção de energia. Sabemos que radiações eletromagnéticas transportam somente energia. Então, ele excita os átomos, esses átomos excitados podem mandar embora elétrons. E se manda elétrons embora, esse átomo aí foi ionizado. Um átomo ionizado, ele enfraquece as ligações. Ele chama ali de ionização, produção de íons e de radicais livres, tá? Quebra de ligações químicas, tá? Quando entra na quebra de ligações químicas, aí ocorreu um efeito químico, tá? Efeito químico. Quando eu falar em efeito químico, nós temos ali, então, mobilização e neutralização dos íons e radicais livres. Eles se mobilizam para formar novas substâncias que, eu sempre digo assim também, somos constituídos de muita água. Essa água vai formar outra coisa. E essa água pode se transformar em água oxigenada. Então, não é uma boa ter água oxigenada dentro do teu corpo, tá? Esses radicais livres são substâncias que não deveriam estar ali. Se elas não deveriam, então algum malefício ela vai ter dentro do nosso corpo aí, tá? Então, os efeitos químicos, ela pode ter uma restauração do equilíbrio químico. Quando eu digo que a água é quebrada, e a água quebrada forma radicais livres, formando novas substâncias, a água pode voltar a ser água. Só que tem um problema. A radiação X, ao quebrar a estrutura da água, eu precisei de muita energia para quebrar a água. E para fazer a água de novo, ela se ligar e se transformar em água de novo, eu preciso de mais energia do que eu precisei para quebrar ela. Então, olha como é difícil fazer água novamente dentro do nosso corpo. Ela se reestrutura, ela volta a ter água, mas não é sempre que ela vai se reestruturar. Ela não, na maior parte das vezes, ela vai formar novas substâncias. Tá, gente? Então, restauração do equilíbrio químico e formulação de novas substâncias. Aqui começam os problemas. Efeitos biológicos. Armazenamento de informações, aberrações cromossômica, alteração do metabolismo local, restauração do dano e morte celular. Aqui é o problema para nós. Quando nós alteramos o metabolismo local e ela se reestrutura esse dano, reestrutura de forma a manter a função que a gente diz, tudo bem. Por mais que ela modificou, mas manteve a função daquele sistema, tá ok. O problema é morte celular.
é determinístico, tá? A morte celular aí. Então, um exemplo que eu estou dando para vocês aí, eu vou aumentar aqui, eu não sei porque eu não tinha aumentado, fiquei falando e às vezes não me toco de algumas coisas. Tá, gente? Então, olha aqui, ó. O trifólio, né? A Gabi tinha me pedido, a Gabi está na aula, não está na aula hoje, a Gabriela, né? Deixa eu ver aqui. Gabi, não está na aula, Gabi? Não tinha visto ela, não, né? A Gabriela tinha me pedido outra aula lá e eu... Não. Não tá, né? Tinha me pedido qual era o nome daquele simbolozinho da rádio ali, né? E eu me fugiu, fazia muito tempo que eu não via o nome ali e acabei me passando. O nome desse cara aí é trifólio, tá? Então, o que ele traz aqui? Ó? Ele tem 4 informações. Alguns exemplos, tipo esse na internet, vai chover quando tu trabalha lá, vai pesquisar sobre efeitos biológicos. O rato é o mais comum, tá? Então, o que acontece? Você tem 4 informações. Ao receber algumas radiações, essa informação ela pode ser modificada. E notem que tem 4 exemplos aqui. O rato recebeu radiação e ele, com a nova informação, ele modificou o rato. Ele foi escrito de forma diferente. Mas notem que você continua enxergando que isso aqui é um rato. Por mais que aquela função ali, ela modificou, quero dizer, a letra modificou devido às radiações, mas a função foi mantida ainda. Você consegue saber ainda que isso é um rato. Tá? Então você não vai ter uma modificação biológica considerável aí no teu organismo. Tá? Você tem, mas ela mantém a função produzindo o que deveria produzir como sempre. Agora, olha aqui, no segundo exemplo. Ele perdeu, ele fica aqui, ele perde as borboletinhas aqui, a barrinha do T. E notem que agora, você não sabendo o que era originalmente, você olha para isso aqui e enxerga um raio. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de mutação genética. A função foi alterada. Você não conhecendo a origem desse cara aí, você vai dizer que é um raio. E um raio, para um rato, tem muita diferença, né, gente? Devem concordar comigo, né? Então, aqui houve uma alteração, ocorreu uma mutação genética também, mas a função foi mantida. Ocorreu mutação aqui, mutação genética, a função alterou. Você tem outra coisa dentro do teu corpo. Vai formar um novo órgão, vai formar uma nova substância que vai te matar por dentro aí. Tá? Já aqui, você não sabe se isso aqui é rato. Conhecendo que é rato, você até pode chutar aqui, mas quebrou, perdeu a função. Você não sabe se é rato ou raio. Poderia ter sido mais cortado mais aqui no Tzinho para você, tá? Também poderia ter cortado mais o O, poderia ter cortado mais o A. Então, dependendo, aqui a gente já não sabe mais o que nós temos aqui em relação à origem desse rato aqui. Isso aqui já não é mais o que era. Então, você perdeu a função. Aqui você alterou a função. Aqui tem a perda total. Quebra do DNA. Agora você não sabe mais o que vai resultar aqui. Tá? E reparo do dano, no último caso aqui, é quando você recebe a radiação, ele faz aqui, se transforma num rato e ele volta a ser rato de novo. Ou ele se transforma num raio e você repara esse raio aqui e transforma ele em rato de novo. Teu corpo vai batalhar para fazer isso. Tá? Então, algumas coisas aí vão surgir na vida de vocês em relação aos efeitos biológicos aí. Da onde que eu tirei isso aqui? Tá aqui, tá o linkzinho. Se vocês entrarem lá, tem mais explicações em relação
É isso aqui, tá, gente? Então, ó, quanto aos efeitos radioinduzidos, por que radioinduzidos? Alguém pode me dizer o que remete? Ler a palavra radioinduzido remete a você pensar o que em relação a isso aí? Radioinduzido. Que foi induzido a radiação? Como, Carla? Repete para mim. Foi? Que foi induzida a radiação? Foi induzida. Tá, rádio induzido, tá. Mas induzido como? Me explica mais aí, vamos ver se eu entendo. Se é o que eu estou pensando, que tu está pensando. Não sei. Quando eu falo em rádio induzido, é porque a radiação que você recebeu foi induzida. Alguém produziu essa radiação. Tá? Então você vai receber uma radiação porque você se aproximou de uma fonte radioativa, você foi fazer um exame, tá? Então, ó, os efeitos radioinduzidos, eles induzem modificações no teu organismo, tá? Então, se aproximou, foi fazer um exame, radioinduzidos, efeitos radioinduzidos, você está dizendo que foi induzido algumas modificações dentro do teu corpo também. Tá? Podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta. Então, o que a gente mostra aqui? Tá? E só deixa eu pegar um cafezinho aqui, só um pouquinho. Vamos lá, então. Como eu estou no sereno aqui, gente, eu preciso, às vezes, esquentar um pouco os pés. Olha só. Então, efeitos radioinduzidos podem receber denominações em função ao valor da dose e forma de resposta, tá, gente? Então, nós falamos em estocásticos e determinísticos. Estocásticos tem a ver com alterações. Determinístico tem a ver com morte celular, tá? Estocástico e determinístico, tá? Em termos de tempo de manifestação, nós podemos chamar lá de imediatos ou tardios. Professor, volta um pouquinho. Oi, o que aconteceu? Ah, não, vi agora no slide aqui. Estocástico. Aham. E determinístico. Tá. Tá? Qual a dúvida ali? Peraí. Pode falar. Agora eu estou escutando bem alto aqui vocês. Eu não estou te escutando, Ana, se tu está falando. Tá me ouvindo? Agora sim. Aham, pode falar, Ana. Não, pode continuar a tua aula. Tem uns slides ali, eu não tinha visto. Tá, tranquilo, então. Tá? Beleza. Obrigada. Então, tranquilo. Qualquer coisa, se vocês ficarem em dúvida aí, chame, tá, gente? Olha ali, tá? Então, ó. Em função da dose, ó, gente. Se você for ministrando doses baixas, tempo curto, dose baixinha, mas sempre recebendo dose, a gente chama isso aí de estocástico. Você vai armazenando, vai modificando, vai tendo alterações, modificações. Daqui a pouco a soma de todas, o somatório de todas as modificações que você teve lá, ó,
daquele exemplo que a gente teve ali em cima, ó. O somatório dessa alteração aqui, ó, somatório de perdas de função. Algumas perdas, sempre que você fizer um exame, sempre vai ter função alterada, função vai ter modificação, a função vai ser mantida, vai ter perda de função e função restaurada. Isso sempre ocorre, tá? Agora, se a dose for baixa, a perda de função, do número de perdas de funções no teu DNA, na tua estrutura, são baixas, tá? Agora, o somatório de tudo isso, a longo prazo, chamamos a atenção ao estocástico aqui. Tá? Então, o estocástico você faz, durante muitos anos, você faz tratamentos com radiação, você faz exames envolvendo radiação, e vai chegar um momento que você vai sofrer com alguma consequência dessa exposição às radiações aí. Tá? Por isso que vocês, como técnicos, vocês precisam ter muito cuidado e usar o equipamento de proteção individual, sempre com muita responsabilidade, tá, gente? Muito bem. Por que usar? Porque se vocês não usarem, não é uma coisa que vocês vão sentir na hora. Olha só, me surgiu um exemplo agora. Quando você, nesse momento que a gente está vivendo aí, você não sente no momento que você recebe coronavírus, por exemplo. O vírus, quando você entra em contato com ele, vocês não sentem, correto? Por isso que isso te dá uma falsa impressão de segurança dos raios-x também, de você, como não está sentindo, você fica meio de boa. E é essa sensação que muitas pessoas têm em relação ao coronavírus também. De como não sente, como não vê, como demora alguns dias para se manifestar, vocês podem, às vezes, vacilar. Vacilar por descuido, né? Então tem que cuidar isso, tá, gente? Então, o estocástico é isso. Você vai recebendo dose, e no final de um determinado tempo lá, você pode desenvolver alguma doença em relação a essas radiações radioinduzidas aí, externamente ou internamente, se você receber tratamento com fontes radioativas dentro do teu corpo. É um exemplo, tá? Então, determinístico já, gente, eu sempre brinco, você pode receber radiação, e o filme do documentário que a gente assistiu sobre o acidente de Chernobyl é envolve muito bem a questão do estocástico e do determinístico. Muitas pessoas ainda sofrem com os efeitos estocásticos que ocorreu naquela época. E muita gente morreu logo em seguida, devido às radiações. Ficou claro a questão do estocástico e determinístico, gente? De boa? Tá? Então, em termos de tempo de manifestação. Tá? Então, você pode aqui ir estocando. Determinístico, você já determinou a morte celular. Normalmente, eles são imediatos, tá, gente? E determinísticos. Determinou. Os efeitos podem vir em horas, dias ou em algumas semanas aí, os problemas em relação a essas altas doses aí. Em termos de tempo de manifestação, eles podem ser imediatos, como o nome já está dizendo, ou tardios. Imediato pode acontecer logo. Semanas, dias, meses. Os tardios, anos. Professor, Tá? Oi. Tem alguém falando, mas eu não consigo identificar. Não sei se é a Ana. Porque tá muito baixinho o volume. Será que é a Ana ou é Ó, vamos uma voz escutar. de Peraí. fundo? Fala aí, Ana. Vamos ver se é tu.
E muito Não, baixinho. acho que é a Agora, Ana. Tu Ana, conseguiu identificar, Vini? ela disse que sim, era ela, eu escutei. Oi, Ana, fale aí. Escreva. Eu, tá, é uma vozinha de fundo que eu achei que era alguém que Sim, estava escutando TV, alguma coisa assim. Pode falar, pensa Ana. que susto que eu levei. Não estou escutando, Ana. Ela falou que vai escrever. Estocástico. Estocástico, tratamento químio. Pode? Normalmente a químio, vamos pensar assim, pode. A longo prazo pode vir a ocorrer a químio, ela acaba sendo às vezes sendo mais, como que eu vou dizer, mais imediatos problemas na químio, né, Ana? Quando a gente fala em químio, é um negócio que tu vai ter lá dentro do teu corpo e você percebe no tratamento desse teu paciente que ele debilita, ele fica fraco, né? Não sei se você está linkando com alguma estrutura que você já, com algum paciente que você já acompanhou, alguma coisa do tipo. Ana, tem uma batidinha aí no Ana, Caroline, tem uma batidinha no teu fone aí. Eu só vou concluir lá com a Ana Lúcia. Tá? Pode associar, Eu? tá, Ana? Ana Lúcia. Pode Ah, associar, tá, o tratamento, mas ele acaba sendo não tão tardio, mas sim mais imediato os efeitos, tá? Tranquilo, Ana? Então, mais imediatos, tá? Então, relacionado... Tá, beleza. Vou voltar lá. Então, imediatos ou tardios. O termo já está dizendo, tá, gente? Em questões de concurso, aparece muitas vezes, assim, eu tenho colocado em algumas avaliações, depois de muito tempo de ter feito alguns exames com níveis elevados de radiação, raio-x ou qualquer outra nível de radiação, alfa, beta e gama, alguma coisa do tipo, depois de 15 anos, desenvolveu uma doença. Se foi relacionado àqueles níveis de radiação que ela recebeu há 20 anos atrás, isso se enquadra em estocástico determinístico, imediatos ou tardios, tá? Então tem que ver no contexto se ele se enquadra em estocástico. Se ela diz que foi uma vez só, há 20 anos, então foi determinístico. Estocástico é quando você recebe baixas doses durante muito tempo. Então vai estocando, vai estocando, vai estocando. Determinístico foi uma vez só, determinou a morte celular, mas a doença só veio a desenvolver alguns anos depois. Então você tem um efeito determinístico que ocorreu mais tarde. Tá? Então produziu uma doença tardia. Em função do nível de dano, gente, eles podem ser somáticos, hereditários ou genéticos. Tá? Nível de dano, eles podem se somar, então, como a gente soma os seus problemas, que a gente viu lá em cima, lá, hereditário ou genético. Aqui você pode receber uma carga genética, não de você ter modificado com níveis de radiação o teu corpo, geneticamente, mas sim receber do pai e da mãe, ou dos avós aí, alguma coisa já modificada. E muitos de nós temos modificações genéticas.
Só que na maior parte dos casos, essas modificações não desenvolvem doenças que, pelo menos, elas são mais visíveis a nível de te deixar doente, que é o caso do câncer, né? Então, em famílias que normalmente o pai, o avô teve câncer, eu não quero alarmar, né? Mas a chance de o pai, o filho e o neto ter é bem grande, tá? A gente desenvolver a doença, porque já traz essa carga genética dos avós, tá? Como os avós podem ter sofrido alterações genéticas, não desenvolver a doença e o filho dele desenvolver. Ou o filho não desenvolver e o neto desenvolver, tá? Então, isso tem muito a ver com qualidade de vida também, que você leva em níveis de uso de drogas, você potencializa, né? Se você já tem uma carga genética que pode ocorrer alguma doença genética aí, você potencializa ela tendo uma qualidade de vida aí, uma vida não tão saudável, né? Eu brinco sempre lá, drogas, comida envenenada, o que mais? Cerveja, né? Não, cerveja não. Cerveja sim. Não, cerveja. Cerveja sim ou não? Não, Quem falou? Cerveja sim, tá, gente? Sim, tá. Eu não curto muito cerveja, mas eu brinco, né? Porque tem bastante gente que bebe cerveja aí e eu acabo brincando, tá? Com essa questão. Então, cerveja, droga, veneno, tá, gente? Então, isso potencializa algumas doenças aí, tá? Isso tudo produzem radicais livres. Deixa eu só ver aqui, alguém chamou ali. Isso, né? Quantidade de consumo, né? Então é aquilo que a gente diz lá. Quanto mais forte o trago, a bebida, maior vai ser o problema, né, gente? O cara toma uma cervejinha, tá produzindo radicais livres? Claro que tá. O cara toma cachaça, toma destilado. Você sabe, o cara que toma muita cachaça vai sofrer com cirrose, alguma coisa do tipo. Tá? Então, tudo tem algum dano. As coisas que a gente, nossos vícios, né, sempre, alguns vícios trazem alguns benefícios imediatos, mas tardios, eles acabam sendo determinísticos, vamos brincar assim, né? Então, a longo prazo, nós sofreremos aí as consequências dos vícios. Tá? Tranquilo, então. Tá? Gente, aqui daí entra mais uma explicaçãozinha aqui, ó. Quanto aos efeitos estocásticos, ó, a probabilidade, toda vez que falar em estocástico, você vai somando, 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 e quanto mais dose você receber, níveis baixos, maior vai ser a probabilidade de você desenvolver alguma doença futuramente. Mas isso não quer dizer certeza de desenvolver a doença. 2 pacientes que receberam durante 10 anos a mesma dose diariamente, semanalmente ou anualmente, recebendo a mesma dose, eles têm uma probabilidade de ocorrer a doença. Mas isso não é certeza. A mesma dose, então, para um paciente, pode ocorrer o desenvolvimento de uma doença e a mesma dose em outro paciente pode ser que não desenvolva. Tá? Tem muito a ver com os fatores que a gente acabou de falar. Qualidade de vida, drogas, sexo, rock and roll. Não. Drogas, só drogas. Rock and roll, não, tá, gente?
Tá? Então, a probabilidade de ocorrência do dano é proporcional à dose recebida. Mesmo que a dose seja pequena e abaixo dos limites de radioproteção, o dano devido a esses efeitos, no caso do câncer, pode levar até 40 anos para ser detectado. Então, ocorre transformações, aquilo que eu falei. Em estocástico ocorrem transformações. E essas transformações podem levar a desenvolvimento de algumas doenças. No caso aqui que ele colocou, o câncer pode aparecer até em 40 anos. Então, falando de estocástico, existe a probabilidade. Não é certeza. Você vai ter a probabilidade. Quanto maior a dose, maior a probabilidade. Quanto mais exames, maior a probabilidade. Quanto mais tempo de exames, maior a probabilidade. Muito bem. Efeitos determinísticos. Determinísticos, aqui ferrou. Aqui tu matou. Aqui você determinou a morte celular. Então, são produzidos por doses elevadas. Então, já passou dos níveis aceitáveis, tá, gente? E uma dose elevada pode determinar, no caso, ele determina alguns efeitos, e daí traz uma sintomatologia. Então, são produzidos por doses elevadas, onde a gravidade do dano aumenta com a dose recebida. Então, quanto maior a dose, maior vai ser o dano. Mas o dano sempre vai ocorrer a partir de uma certa dose. Então, o dano não é provável, não existe probabilidade de dano. Não é provável. Ele é previsível. Você vai ter morte celular. Tá? E aqui na tabela ele traz algumas doses. Olha ali o Gray. Então, dose absorvida, maior que 4. Epilação temporária. O que é epilação? Se você quiser fazer depilação, emita uma dose maior que 0,4 aí, que 4, você vai ter uma epilação temporária. Você vai depilar o teu corpo temporariamente. Tá? Já de 16 a 20, você tem uma depilação definitiva. Você tem uma epilação. Você vai matar aquilo que você tem aí de pelo. Aí você não vai ter pelo de novo no teu corpo. Tá? Aqui de 6 a 12, você pode ter radiodermite, eritematosa, que se manifesta 8 dias após a exposição por dor e vermelhidão, frequentemente substituída por pigmentação acentuada. Então, você teve um exame ano passado, um paciente fez aqui em Passo Fundo, no São Vicente, se não me engano. Um paciente foi fazer e agora não me lembro se foi no tórax ou foi na perna, alguma coisa assim, que ele sofreu uma queimadura feia na pele. Tá, gente? Então, e olha, com todos os cuidados que se teve, eu não sei como que ocorreu aquele problema ali. Tá? Quando a gente diz com todos os cuidados, eu canso de dizer para vocês que no nível de centro clínico, médico que a gente tem aqui, sempre com os melhores equipamentos e tudo mais, é difícil ocorrer erro de equipamento. O que pode ter ocorrido ano passado ali numa imagem que eu vi, um erro de operação. O paciente foi submetido a vários exames, ou o técnico fez alguma cagada ali, que o cara diz, alguma burrada, que produziu uma queimadura aí considerável. Eu vi a mancha, ficou bem feia. Vi em foto, né? Não vi pessoalmente. Tá? Até foi o Gustavo que me mostrou essa imagem.
Tá? De 16 a 20, então, a radiodermite exudativa, então, que tem ali, ó, bolhas, então, é uma queimadura considerável, tá, gente? Lesões, que regride em 5 ou 6 semanas. Acima de 25, ó, radiodermite e radionecrose. Olha aqui. Lembro das imagens daqueles trabalhadores de Chernobyl lá, que tiveram radionecrose, aí, que se manifesta por um eritema precoce, dor e exudação, procede, evolui para uma ulceração do tecido. Tá? Então, acima de 25 Gray. 2, olha aqui, ó, 2 Gray. Se você receber uma dose de 2 Grays, você tem a probabilidade, não, a certeza de que você vai desenvolver catarata. Quanto maior a dose, maior a velocidade do estabelecimento do processo conjuntivite aguda de pouca gravidade. Olha aqui, ó, que eu brinco com você sempre. Quem que é o mais sensível? Sexo frágil, eu brinco sempre. Por que eu brinco com isso aqui? De 0,3, ó, Gray, esterilidade temporária do homem. E 5, esterilidade definitiva. Então, de 0 a 3, você temporariamente não pode ter mais filho. Acima de 5, já era, você nunca mais vai ter filho. Tá? Pelo menos teu. Tá? Tu pode até criar, diz que pai é quem cria, né? Mas teu acima de 5 aí você não vai ter mais. Olha só, olha o homem para ter uma esterilidade temporária e olha aqui a mulher, ó. O homem 0,3, a mulher 3. Evolutivamente, eu fico pensando assim, a mulher evoluiu mais em questão de proteção da fertilização, da manutenção da vida, de ter que se proteger mais, porque é ela que gera a vida, né? Claro que com o auxílio do homem aí, só participando, né? Que nem o cara diz, mas quem gera é a mulher. Então, historicamente, evolutivamente, nós pensamos assim, que evolutivamente a mulher evoluiu muito mais do que o homem a nível de níveis de radiação que ela pode receber para ter uma esterilidade temporária. Tá? Então, olha como é importante, né, a evolução aí. E já de 6 a 8, aqui, ó, daí a definitiva, ó, ela é um pouquinho maior também. Mas, ó, de 5 para o homem, de 6 a 8, definitiva para a mulher aí. Tá? Então, essa esterilidade definitiva da mulher aí de 6 a 8. Lembrem aí, então, tá, gente? Ó, 0,3, de 5, 3, 6. Vocês estão vendo que os níveis de radiação, para ter alguns problemas aí, eles são teoricamente baixos, tá? Gray, lembre que Gray, comparado com outra unidade, ó, ela é baixa, tá? Ela é baixa, mas esses níveis aí para o nosso corpo são problemáticos, tá, gente? Então, a fonte CENEM, aqui eu tirei do material do CENEM, isso aqui, Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Quando falamos de efeitos somáticos, ó, causam danos, olha aqui, ó, causam dano nas células do corpo. São divididos em imediatos e retardados, ou tardios, como ele botou lá em cima, ele retarda o desenvolvimento de algumas doenças, ou ele tarda. Aquela história, ele tarda, mas não falha, né? Demora, mas não falha. Tá? Então, os efeitos somáticos imediatos ou retardados. Alguns materiais trazem tardio, tá? Eu usei os dois termos, porque no material que eu vi no CENEM trazia tardios, e outro material retardados, tá? Eu não me lembro se foi qual o primeiro ou o segundo que eu encontrei no CENEM. Mas
ter o T2 termos ajuda mais em questões de vocabulário e você lembrar do que você tem aí. Efeitos imediatos. Pode ser agudos, ele chamou aqui, agudos ou curto prazo. Ocorre em poucas horas até algumas semanas após a exposição. Então, agudo é algumas horas. Curto prazo, algumas semanas, como ele coloca aí. Tá, vamos ver lá em cima. Ó. E daí ele traz algumas doses também relacionadas a esse imediato aí, tá? Gray ocorre vômitos em 5% das pessoas dentro de 3 horas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que de cada 100 pessoas, 5 vai ocorrer isso aqui. Vão sair vomitando em até 3 horas. Leucopenia é a diminuição dos glóbulos brancos. O que acontece aqui? Ó? Por que eu coloquei isso? Porque provavelmente, se você tiver a suspeita que recebeu uma dose elevada, o que é a primeira coisa que vão mandar você fazer? Alguém sabe? Isaías? Quando você tem a suspeita de que recebeu uma dose de radiação elevada, qual a primeira coisa a se fazer aí? Que exame é feito? Ia te pedir bem isso. É sempre a Ana, né, com essas perguntas aí. E eu quero aprender contigo aí, Ana, hoje. Eu não sei. Tu tem mais a nos ensinar, muito mais. Não é medir a quantidade de glóbulos? Claro, né? Foi a Carla que falou? Sim. Claro, né, Carla? Aí eu Sim, sabia que entendi. era isso, mas, né? Tá Eu queria aqui, ó. que viesse também do professor, assim. Sim, gente. Uma das primeiras coisas a ser feita aí, que você tem a suspeita. Ah, eu tenho a suspeita que eu levei uma dose elevada. Ou porque você até tem um dosímetro. Mas o dosímetro ele vai ficar alguns dias aí, ou até 7 dias, 6 dias, 7 dias, uma semana ali, 15 dias em alguns locais, até você receber o retorno do teu exame ali, tá? Para ver se tu recebeu uma dose elevada. Então, se você tem a suspeita, você vai fazer um exame de sangue. Então, você vai fazer uma contagem dos glóbulos brancos. O que ocorre? Você vai ter uma diminuição, olha aqui, está no material. Ó. Leucopenia é a diminuição dos glóbulos brancos no sangue, quando você recebe uma dose elevada de radiação. Em doses no corpo total de 3 Gray, o vômito aparece em 100%. Gente, em 3 Gray. 3 Gray no corpo todo, tá? Então, o vômito aparece em 100% dos casos em até em 2 horas. A dose é grande, 3 Grays, tá, gente? Então, que eu falei, para você emitir 3 Gray no teu paciente, tem que errar bastante. Porque a máquina, teoricamente, ela está ferida, ela está reguladinha, e para isso acontecer, o paciente fez um exame, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez 10 exames. Tu imagina o paciente com a máquina aferida fazendo exame de corpo todo e receber essa dose? Quanto tem que errar para o paciente receber essa dose de radiação, né, gente? Tá? Onde o principal órgão afetado é o tecido hematopoietético, responsável pela formação do sangue. Tá? Estima-se dose letal acima de 4 Gray, onde 50% das pessoas irradiadas no corpo todo morrem em 30 dias. Então, olha aqui, gente, ó, 4 Gray
morre de cada 10 pessoas que fazem o exame, 5 vão morrer. Tá? Agora, de 6 a 8 Gray provocam sérios problemas gastrointestinais com pouquíssimas chances de vida. Então, de 5 para cima, gente, tá, é problemático. Chernobyl foi quanto, professor? Nossa, o Chernobyl, eles perderam os níveis, eles não conseguiam mais medir. Chernobyl, o detector Geiger deles media até 1000, 2000 lá, não me lembro o valor, o ponteirinho travou lá no último. Lá. Lembro daquela imagem deles lá em cima, no helicóptero, eles dizendo que o ponteiro do medidor travou. Então, excedeu qualquer nível de radiação do pessoal naquela... muita gente, os relatos lá da época, e o pessoal dizia que saía vomitando, sensação de gosto de boca, fracos, porque eles recebiam doses elevadas de radiação, né? Cara, eu não sei... É que a gente não sabe, né? Como muita coisa é escondida também, e foi escondido, de quanta gente morreu naquele acidente. Nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber por quê. Alguns papéis, a gente sabe que documentos apareceram, mas por se tratar de um acidente, de uma baita de uma cagada, muita coisa foi escondida, né? E ainda mais numa república, num país que tem o histórico de esconder, né? Acidentes com mortes, doenças, que matou muita gente, questões de guerra. Então, quem sabia morreu, quem morreu não conta mais, e se tiver documento, um dia vai aparecer. Ou não, né? Tá, gente? Ó, efeitos tardios ou retardados, ó, que eu coloquei os dois, ó. Aparecem depois de alguns anos. Por exemplo, o câncer, lesões degenerativas, como anemia, efeitos estocásticos, existe a probabilidade. Tá? Então, não é certeza de desenvolver doença, tá, gente? Então, ó, aparecem em pessoas irradiadas com doses baixas, mas crônicas, em um longo intervalo de tempo, sempre fazendo exame, sempre fazendo exame. Por que uma pessoa vai fazer exame ou vai receber radiação? Ou ele é trabalhador, ou ele foi exposto por acidente a fontes radioativas, ou esse paciente, ao longo dos anos, ele fez tratamento com fonte radioativa, ele precisou fazer exames para descobrir alguma doença. Então, o somatório do estudo vai fazer com que ele desenvolva algumas doenças. Ou pessoas que receberam dose alta não letal. Então, você recebeu uma dose alta, mas não naqueles níveis de provocar morte ou epilação, alguma coisa assim, e que aparentemente se recuperaram. Mas depois de 30, 40 anos, você vai desenvolver algumas doenças. Tá? Olha aqui o que ele traz aqui. Ó. E que aparecem, que aparentemente se recuperaram. A incidência de leucemia é cerca de 1/6 com relação a outros cânceres. 1/6 com relação a outros cânceres. Então, de cada 6 é 1. Manifesta em cerca de 2 anos, diminui drasticamente 6 e em 25 anos praticamente a 0. Tá? Então, é uma coisa que é mais imediata do que tardio, se você pensar assim. E por um efeito tardio, para alguns cânceres que chegam até 40 anos se desenvolver, esse cara aqui, até 25 anos, ó, caem a quase 0. Ó, outros tipos de câncer surgem em 10 anos após a radiação. Tá? Então, ó, quando você acha que não apareceu nada, e leucemia, tá? Leucemia vai aparecer ali em 2 anos, como ele fala lá, cai bastante em 6, em 25 anos a chance de você ter leucemia é muito, muito baixa. Agora, acima
de 10 anos, qualquer outro câncer pode aparecer. Então, olha como é tardio. Como é que tu vai provar que uma dose elevada lá no ano de 2020, lá em 2030, você desenvolveu câncer devido a uma radiação que você recebeu no raio-x que você fez no teu corpo aí. Olha, um exame. Quando é que você vai lembrar que fez esse exame? Ou se lembrar, quando é que você vai relacionar esse câncer com esse exame? É muito difícil também, né? A exposição. Você pode... A chance de você justificar a tua qualidade de vida, uso de droga, bebidas e tudo mais, é muito maior do que você lembrar daquele exame lá, né? Mas fulano bebia, fumava, comia comida cheia de veneno, usava droga, mas nada disso, claro que isso potencializou, mas um dos fatores foi aquele exame que ele fez lá atrás, ou foi exposto a uma fonte radioativa e ele nem sabe. Daqui a pouco eu estou morando no lado de um cara que tem uma fonte radioativa. Deu uma viajada, tá? Mas vamos imaginar a situação. Como é que eu vou provar que essa fonte radioativa foi que produziu meu câncer aqui 15 anos? É difícil, né? A incidência de leucemia em Hiroshima e Nagasaki é igual a outras cidades. Por quê? Já faz muito tempo que ocorreu isso. E ele diz assim, que em 2 anos o índice de leucemia em Hiroshima e Nagasaki era elevado. Em 2 anos. Drasticamente caiu bastante em 6. E em 25 anos é igual a todas as cidades, aproximadamente igual a todas as cidades que têm aí o índice de leucemia. Mas a incidência de outros tipos de câncer continua aumentando. Aumentando por quê? Porque outros tipos de câncer, eles demoram mais tempo para desenvolver. A leucemia é meio imediato. Agora, outros são tardios. Por isso que demoram mais tempo para desenvolver, tá, gente? Esse material aqui, ele é bem maior, tá, gente? Eu estou olhando aqui para me dividir mais ou menos em 2 aulas, tá? Para a semana que vem, hein? Tá? Mais uma página aí, a gente vai falando, e se precisar, a gente para um pouquinho. Só porque 9h30 agora já, aí a gente não se prolonga muito também. E eu tenho só mais esse material, o PowerPoint que a gente vê em uma aula, e daí a portaria, tá, gente? A portaria, eu acho que eu vou fazer ela em alguns capítulos, uma gravação, e vou deixar isso já pronto, para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Tá? Então, essa gravação eu vou fazer, vocês assistem a aula que vocês quiserem, e eu fico à disposição em 1, 2 noites ali, porque a portaria ali, ela vai umas 3 noites para vocês verem tudo, tá? Nós iríamos em 2, 3 noites a portaria. Então, eu ficaria à disposição, vocês assistem o vídeo, o áudio que eu vou fazer ali, provavelmente vai ser um vídeo com a portaria, o capítulo e eu comentando. Capítulo 1, faço comentários, capítulo 2, faço comentários, 3, faço comentários. Tá? Então, vai ficar separadinho por capítulo. E daí a gente brinca com isso aí. Fazendo uma análise, não sei se nós voltamos ou não voltamos antes do fim do semestre, não sei como vai terminar o semestre, então, qualquer coisa que eu falar em relação ao semestre aí é cogitação, né? Tá, gente? Então, por que os outros tipos de câncer continuam aumentando? Porque demoram mais para eles serem detectados ou se manifestarem esses outros tipos de câncer. A leucemia é um câncer imediato. É mais
o desenvolvimento dele se manifesta em um curto prazo de tempo, em 2 anos aí, até 2 anos, 3, 4, 6 anos, como o material diz aí, diminui bastante. Então, efeitos genéticos, ó, hereditários. São efeitos que surgem no descendente da pessoa irradiada. Então, olha aqui, ó, efeitos genéticos, gente. É aquilo que eu falei antes. Se o teu pai recebeu uma grande dose, ou a mãe recebeu uma grande dose, ocorreu a modificação. Uma brincadeira que eu sempre faço é em relação ao Quarteto Fantástico. Lembram que eles foram lá para o espaço e receberam altas doses de radiação lá e modificou o DNA dele e eles viraram o Quarteto Fantástico? Só que isso não ocorreria esse efeito neles. Claro que para o filme isso fica mais legal, né? Mas isso ocorreria nos descendentes dele, essa manifestação de modificação aí, de superpoderes, alguma coisa assim. Tá? São efeitos, então, que surgem no descendente da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos órgãos reprodutores, as gônadas. Quando eu falo lá que você precisa de avental na região das gônadas, é aquele avental que fica para proteger a região dos órgãos reprodutores, ovários e testículos. Tá? Então, tem um avental protetor de gônadas. É aquele aventalzinho só da região da frente ali também. Ele pega a parte de trás, ele te abraça ali, né? Tem alguns mais simplesinho, mais curtinho, mas nos exemplos que eu tenho visto aí, eles são um que te abraça meio tudo, tá? Como você normalmente está recebendo, fica de frente, até mesmo a radiação secundária, a terceira é muito baixa, mas a gente fala muito em radiação secundária, você está de frente, ou se você vai acompanhar o paciente, você está de lado, está de frente, procure sempre deixar exposto o teu lado que está mais protegido para onde você vê que está vindo a radiação, né? Tá? Ovários e testículos que formam os ovários e os espermatozoides. Quando estes são utilizados na concepção, todas as células do novo organismo conterão o defeito, inclusive aqueles que futuramente se transformarão em óvulos e espermatozoides. Algumas mutações podem ser letais, matando o feto, feto antes do nascimento, tá? Ou depois do nascimento também, tá? Os problemas podem ser congênitos. Alguns efeitos físicos ou mentais também são abordados. Existe uma maior probabilidade de aparecimento de doenças crônicas, tá? Então, ali, ó, alguns efeitos físicos ou mentais também são observados. Claro que aí nós também temos que falar naquelas semanas também que lembram do tudo ou nada, que você recebe a radiação nas primeiras semanas, ou nada acontece com o feto, ou o feto morre. Tudo morre ou nada acontece. Daí é porque você já teve a concepção, né? Você já está grávida, no caso aí, né? A gente... Irradiação fetal, ó. Dependência da gravidez. Vamos falar dessa irradiação fetal aqui, gente, como ela trata aqui, ó, dependência do tempo de gravidez. Eu já tinha comentado com vocês, tá? Vamos deixar para a aula que vem isso aqui e terminar essa partezinha aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, efeitos físicos, químicos, biológicos e orgânicos, a gente já falou tudo, aquilo que a Deise faz muito com vocês, é um mapa conceitual, né? É um desenho ali do que está acontecendo. Daí eu explico tudo isso para vocês. Eu trouxe 3 exemplos de mapa conceitual aí para vocês diferenciar um tipo de outro, tá? Falamos ali em tipos de como a gente pode se proteger das radiações. Vamos falar aula que vem, então, aí da dependência do tempo e
e radiação fetal. Tranquilo, gente? Oiê, Tudo certo. tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Carla, ficou triste? Tá certo. Ah, tranquilo então, gente, tá? Qualquer coisa, sim, dependendo da quantidade de consumo, tá? Tranquilo. Tá? Qualquer coisa, prenda o grito, gente, perguntem, falem, tá? Mandar a memória da aula de hoje? Eu vou criar atividade lá e coloque uma memória. Uhum, Beleza, então. tá? Beijo, gente. Eu vou criar atividade lá já e fica prontinho já. Essa memória da atividade, gente, é só uma memória, tá? Não é atividade. Alguns professores, eu não sei, pelo que eu acompanhei nos primeiros dias ali, alguns professores fizeram pesquisa para vocês entregar, alguma coisa assim. Eu fiz desde a primeira semana aula com vocês, dando aula, assim, por mais que não seja a mesma coisa, ou sejam reduzidas e tudo mais, desde a primeira semana eu abri sala com vocês, não sei se vocês se lembram. Eu não sei Sim. se outro professor abriu na próxima aula, assim, também, aula virtual, saíram fazendo pesquisa e tudo mais. Então, alguns professores criaram alguns critérios de pesquisa, de avaliação e tudo mais, e eu criei com vocês essa rotina de memória. Tá claro que algumas listas de exercícios para vocês resolverem e tudo mais, mas sempre em relação à memória, como se fosse aula normal. Como eu falo com vocês, a gente troca ideia, que eu faço as explicações, tiro dúvidas e tudo mais, essa questão aí, então, sei, não sei se ficou bom, se ficou ruim, é uma experiência que é nova para mim e nova para vocês também, né? Quem diria que nós iria fazer proteção radiológica EAD, né? Ninguém esperava, né? Como eu também não esperava e reclamei o semestre passado por ter aula no sábado com vocês, lembram? Eu não queria ter só 10 aulas, porque o conteúdo não rendeu e também não vai render do mesmo jeito, né? Assim. Mas tudo bem, são coisas que acontecem aí, a gente tem que seguir em frente, tá? E o resto, se nós espero encontrar todo mundo no próximo semestre, pelos corredores, pela sala. Acredito que para te reprovar esse semestre só se você queira desistir mesmo, né? Mas não dá para abandonar, né? Beijo, me liga, até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite, Isaías. Boa noite, Ana. Tchau, Carol. Caroline, Maria. Noite, 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 noite. Noite, Ana. Para a gravação.